Aleluia. Bom dia, queridos. A paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos. Vocês que nos visitam, obrigado pela sua presença aqui. Somos felizes em tê-los aqui e recebê-los aqui na nossa igreja. Quando eu estava meditando, na verdade, nós recebemos a escala. Eu vi a escala e eu dei o meu ok de confirmação. E eu sempre me coloco à disposição de Deus para trazer aquilo que Ele tem no coração. Às vezes, a gente vai estudando, vai se capacitando, vai aprendendo, e a gente tem até uma palavra, eu costumo ter algumas coisas já reservadas, mas eu não me fico com aquilo como uma questão de segurança, como um apoio. Obrigado. É o ponto. Como um apoio, ainda que eu me sinta seguro, ainda que eu tenha estudado bastante, eu já cheguei em alguns momentos que eu cheguei aqui e não sabia o que ministrar. Eu tinha me preparado, tinha me reservado, mas Deus falou, não, fica tranquilo, e eu decidi confiar, porque a obra é dele, não é minha, É ele que tem o desejo de fazer aquilo e alcançar a minha e a sua vida. Eu só sou alguém que vou cooperar com ele, amém? E quando eu vi, eu falei, estou escalado no domingo. Eu falei, poxa, tudo bem. E estava lá orando, vendo, e de repente eu fui olhar a escala de novo, eu fui ver a escala novamente, meio que para ter certeza. E quando eu vi, eu falei, nossa, é um domingo e é um domingo de missões. Eu falei, meu Deus. Falei, eita Deus, obrigado, Senhor. É um grande privilégio e oportunidade de estar compartilhando com vocês aquilo que Deus tem desejo de compartilhar comigo e com você nessa manhã. Lá no livro de João, queria que você abrisse, por favor, o livro de João, capítulo 20, verso 21. João, capítulo 20, verso 21 diz assim: todos acharam? Amém? Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, já por essa manhã, Pai. Por tudo que o Senhor já tem compartilhado desde os louvores, Senhor, desde esse momento do ofertório, Senhor, para missões. Obrigado porque nós sabemos que missões está em seu coração e o Senhor compartilha o desejo do seu coração ao nosso coração. E nós estamos aqui, Senhor, para ouvir aquilo que é o seu desejo e aquilo que é a sua vontade para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pois nós nos colocamos aqui à sua disposição. Obrigado, Espírito Santo, pois você é mestre por excelência. Você é aquele que nos ensina, que nos exorta, que nos capacita. Você é aquele que tem nos dado auxílio em todo momento. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse domingo. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por aquilo que nós vamos receber, Senhor, da tua parte. Abrimos, Pai, o nosso coração, que é o solo fértil, para receber a boa semente que é a sua palavra. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, te damos o louvor, em nome de Jesus. E quando eu estudava esse versículo, ele saltou ao meu coração. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. O que está acontecendo aqui? Maria Madalena, ela vai até o sepulcro. Quando ela chega lá, ela não encontra Jesus. Havia somente aquele sepulcro aberto. E ela agora vai levar aquela notícia, vai espalhar, olha, aquilo que Jesus disse que faria, de fato ele fez. Ele não está mais naquele lugar. E aqui, até esse momento aqui, estão aqueles discípulos reunidos, todos dentro de uma casa. Jesus chega até eles e diz: paz seja com vocês. Por que está falando paz seja com vocês? Porque naquele momento eles sabiam o que tinha acontecido. Aqueles que eram seguidores de Jesus estavam dispersos, estavam temerosos pela sua vida, porque aquele que era o mestre, aquele que era o Messias, havia acontecido. Eles estavam ali e eles presenciaram todo o mártir, todo o sofrimento, toda a dor, todo o vexame, toda a vergonha. E naturalmente, para o homem, às vezes nós sentimos medo. Mas esse medo afastou aquelas pessoas,
Pessoas que possivelmente estavam ali agora anunciando o evangelho, viram o que estava acontecendo e falaram assim, vamos ficar aqui reclusos. Não vamos falar tanto disso, porque olha, se Jesus, que era o Messias, aconteceu isso, o que seria de mim e de você? A primeira coisa que ele chega e anuncia para os seus discípulos é, olha, paz seja com vocês. A Shalom, nada quebrado, nada faltando, tudo no seu devido lugar, tudo na mais perfeita ordem. Paz seja com vocês. E olha, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Sabe, irmãos, missão, aquele que tem o desejo e que missões já agem no seu coração, a primeira coisa que ele precisa desenvolver é entender que assim como o Pai enviou a Jesus, ele também está sendo enviado. Não está indo pela sua força, pela sua capacidade, pelo seu intelecto, mas porque alguém o comissionou a fazer. Alguém deu a ele a direção para fazer. E sabe que Jesus não veio para cá de qualquer maneira? Ele não veio aqui e ele recebeu somente essa incumbência. Vai lá que as coisas não estão legais e lá você dá o seu jeito. Lá você vê o que pode fazer. Não, irmãos. Ele já havia ciente de qual era a sua missão. Ele já tinha consciência daquilo que ele via fazer aqui na terra. Os homens estavam pecando, todos estavam pecando. Os homens estavam sempre indo puxar morte, pois devido ao pecado. E agora Jesus aceita a sua comissão. E agora, a quem enviarei? Ele diz, poxa, envia-me a mim. Deus buscava alguém para tratar dessa questão. Deus buscava alguém que pudesse fazer para o homem aquilo que o próprio homem, na sua capacidade, não conseguiria fazer. Sabia que eu e você, o homem, não é capaz de salvar a si próprio? Teve que vir Jesus. Morreu por mim e por você. Alguém que não tinha nada a ver com a história. Com o contexto de vida que eu e você estávamos vivendo. Alguém que recebeu essa missão. E sabe, irmãos, não foi qualquer missão. Não foi vir aqui, Douglas, vai lá do outro lado e ajuda aquela pessoa. Olha, vai lá. Mas não é uma não. É um mundo. Jesus não veio para salvar aquele que é perfeito, aquele que é certinho. Jesus veio para salvar o mundo. Às vezes nós estamos olhando para as pessoas e falando assim, não, mas será que esse aqui merece? Porque ele fez tal e tal coisa. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não foi o certo, não foi o perfeito. Não foi aquele que é dirigente, aquele que é geloso. Mas foi o mundo. E a missão que ele recebe, quando nós lemos João 3,16, que foi esse texto que eu acabei de citar, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Esse é João 3,16. Mas João 3,17 diz, portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. A maior missão de vida que recebeu foi Cristo. Sabe, irmãos, e a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. A primeira coisa que nós precisamos ajeitar na nossa vida, no nosso coração, é a obediência. Lembra que eu pedi para vocês, falei assim, agora, antes de nós começarmos, poxa, procure alguém e ore por um missionário? Não foi isso que eu falei? Quem orou por si próprio, levanta a mão. Amém. Às vezes nós estamos entendendo, nós sabemos que o missionário é aquele que está lá em campo, o missionário é aquele que está ali, mas por que eu não me vejo como missionário? Por que eu não me vejo fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer? O ministério da reconciliação não está sobre os ombros do evangelista, não está sobre os ombros do pastor, os ombros do missionário, está sobre a responsabilidade da igreja. E eu e você somos igreja. Então,
a capacidade que Deus enviou Jesus, o capacitou e o habilitou para fazer, ele também diz para mim e para você: olha, assim como o Pai me enviou, eu envio cada um de vocês. Sabe que Cristo, ele foi suprido em tudo, e às vezes nós olhamos, estamos até meio que temerosos de obedecer à orientação que Deus tem nos dado. Não, porque eu vou sofrer represália. Mas ele também nos antecipou: no mundo tereis aflições, mas não temeis o mundo, porque eu estou contigo. E às vezes nós estamos temerosos com isso. Não, mas eu já ouvi de casos de pessoas que saíram de suas casas, foram para outras nações e estavam passando fome. Ah, não, deixa eu ficar aqui no meu lugar de conforto. Deixa eu ficar aqui nesse lugar. Sabe, irmãos, assim como o Pai enviou a Jesus, ele tem nos enviado. O missionário, ele é um filho tanto eu como você. O missionário, ele precisa crer assim como eu e você. E eu fui buscar no dicionário o que significa a palavra missão. É o ato de enviar ou de ser enviado. Encargo, incumbência, desempenho de um dever. Eu posso tanto enviar alguém como eu posso ser enviado. Então, por que eu não oro primeiro pela minha vida? Por que eu não busco primeiro entender aquilo que nós acabamos de ler lá no livro de João? Porque, sabe, irmãos, em algum momento pode vir uma palavra para mim e para você e falar: olha, é o tempo. Mas sabe que Deus não pega ninguém desprevenido? Ele já está nos comunicando a certas coisas há muito tempo. E às vezes nós estamos vagarosos em obedecer, temerosos porque nós estamos vendo circunstâncias que outros irmãos estão passando. Sabe, mas se Deus chamou a mim e a você, confia. Considera. Pode ser que às vezes nós não estamos considerando e nem mesmo acreditando em nós. Se Deus chamou a mim e a você para algo grandioso, sabe por quê? Ele confia em mim e você. Aquele que entende de fidelidade, aquele que entende de confiança, vê em mim e você a capacidade, porque quem deu foi a Ele a capacidade de nos enviar. Sabe, irmãos, eu sempre dou muito crédito a tudo que eu faço. Estava aqui hoje, sentado aqui, enquanto estava ouvindo o louvor, e eu fui, durante 9 anos, eu servi a escola Rema. E eu era o porteiro. Era a pessoa que estava recepcionando as pessoas na hora da entrada. Auxiliava nisso. Junto com a minha maior atividade era essa. E você pode imaginar assim, poxa, algo tão simples, recepcionar alguém. Mas hoje Deus estava me lembrando de pessoas que hoje são pastores. Douglas, poxa, o que você mais fazia? E eu tinha, meio que virou um jargão. Atenção, pessoal, 5 minutinhos, que era o momento do intervalo, que eu ia lá chamá-los, alertá-los para voltar para dentro da sala, que tinha que estar depois do intervalo. Exatamente, tocou o sinal, os alunos deveriam já estar sentados. Gente, e eu fazia isso com afinco. Está aqui os meus líderes aqui, pastor e a Michela foram os meus diretores no Rema quando eu fui aluno, e foram os meus diretores quando eu servia na escola juntamente com eles. E eles sabem o que eu estou falando. Eu era aquele cara Caxias, né, que a gente gosta de falar, que tem esse costume. E Deus, poxa, me lembrando, sabe, às vezes a minha missão é ficar na porta. Mas eu não posso ver isso como uma coisa menor, como uma coisa que não tem crédito diante de Deus. Quantas pessoas eu vejo hoje que são pastores, abriram ministérios, foram comissionados para outros estados. E sabe, para mim, eu fico assim, eu participei. Eu fui necessário. Eu fui alguém que cooperei, mas só na porta. E às vezes nós queremos fazer missão porque nós queremos ver e ser vistos. Eu já falei isso aqui, que eu cheguei com essa condição na escola. Eu trabalhava num lugar que era muito distante, não tinha veículo, não tinha carro, muitas pessoas que estavam ali iam para esse lugar e eu entrei dentro dessa condição. Eu vou ficar na porta ali, os irmãos vão me ver, quando eu estiver no ponto para ir
Para ir para o trabalho de ônibus, os irmãos me levam. Estou abrindo meu coração para vocês, querido. Sabe, mas eu não ganhei uma carona. Porque o coração estava desalinhado. O coração não estava ali para fazer, para alcançar alguém, mas sim para ser visto. A obra de um missionário, irmãos, é apresentar Cristo. A obra de um missionário é apresentar as boas novas, não é apresentar a sua igreja. De repente eu vou para outro estado, outra nação, que de repente não tem um verbo da vida. Eu vou me privar de falar do amor de Jesus para aquele que necessita? Não, irmãos. Eu vou fazer a obra que foi a mim comissionada, falar do amor de Cristo, alcançar as pessoas. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A minha parte é somente abrir os meus lábios e deixar até também que ele flua através de mim. E às vezes nós queremos trazer as pessoas para a nossa igreja. Sabe que a função do missionário não é essa? A função dele é ir para o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não é pregar a placa denominacional da sua igreja. Nós precisamos alinhar o nosso coração a isso, precisamos entender essa questão. Alguns textos eu vou pedir para vocês estarem abrindo, mas outros eu vou só ler também, só para a gente ganhar tempo, ok? Atos 1, verso 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Sabe, irmãos, assim como a Rábia disse aqui logo no início, a obra missionária, ela começa, ela inicia aonde eu e vocês estamos. Quando eu estou recebendo essa palavra, ele fala assim, poxa, começa aqui por onde vocês estão. Seja minha testemunha, aqui primeiro aqui, em Jerusalém. Alcança aqueles que estão próximos a você. E às vezes, podemos pensar, Deus me chamou para missões. Então já vou aqui escolher um país. Sabe que aonde você pisa é uma nação? Aonde você está hoje é uma nação. Então Deus te chamou primeiro para essa nação, para a sua própria nação, para esse próprio lugar. E às vezes nós estamos somente nos voltando, sabe que não tem problema algum. De repente Deus colocou algo no seu coração, um estado diferente do que você se encontra hoje, um país diferente do que você se encontra hoje, e não tem problema nenhum você se preparar, aprender o idioma, aprender a cultura, ver o lugar, conhecer o lugar, não chegar lá somente uma pessoa despreparada. Mas sabia, irmãos, que a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, ele não está apto para cuidar das coisas do Senhor. Se eu não começo na minha própria casa, se eu não começo na minha própria nação, se eu não começo na minha própria vizinhança, se eu não começo na minha própria igreja, eu não posso começar em outro lugar. Pessoas se frustram dentro do trabalho missionário, da obra missionária, porque elas podem entender, Deus me enviou para cá, mas eu estou passando por necessidade, eu estou passando por pressão. Irmãos, pressão sempre vai vir. Mas você se qualificou cuidando dos seus? Como posso eu falar que vou para missões e deixar minha família aqui totalmente desguarnecida, despreparada? Eu preciso primeiro me importar com a minha família, com a minha própria casa. Sabe onde começa a missão, queridos? Missão começa quando eu e você entra para o nosso quarto, fecha a porta e ora ao Deus que está em secreto. Buscando para Ele orientação e direção. Douglas, mas você não sabe como estão as coisas lá em casa. Você não sabe como é o meu filho, como é o meu esposo. Não aceitaram a Cristo. Mas sabe que se eu e você entrarmos para o nosso quarto, fechar a nossa porta, orar a Deus que está em secreto, Ele vai nos revelar como nós devemos fazer? Às vezes, os meios, nós queremos que nós sejamos os nossos meios, das nossas maneiras, como eu quero. Mas sabe, irmãos, que vão ter pessoas, mesmo as que estão próximas de nós, que nós vamos ter que buscar habilidade em Deus para tocá-las. Não é de qualquer maneira.
A gente não pode fazer, não, porque eu vou fazer isso, porque eu quero fazer isso. Não, irmãos, é da maneira dele. Sabe que ele sabe de todas as coisas? Ele sabe como vai tocar aquela vida, como vai alcançar aquela vida. Então, já que nós estamos ali presentes, participamos de todo esse contexto de vida com ela, nós somos a boca de Deus para ela mais próxima. E pode ser que às vezes nós venhamos a estar falando tanto de Jesus, mas vivendo nada. Nós queremos ser Jesus para as pessoas através de palavras. Mas sabe que eu e você precisamos ser Jesus para as pessoas através das nossas atitudes? Pessoas sempre vão estar muito mais dispostas a observarem a nossa vida do que poxa, aquilo que a gente está falando. Ela vai associar muito mais a nossa palavra através da minha e da sua atitude. A obra missionária, ela começa na nossa casa. Sabe que o judeu, sabe quem ensina? Quem passa todo o ensinamento da Bíblia para a criança judia, são os pais. A responsabilidade de passar os ensinamentos não está sobre o DI, não está sobre o pastor, não está sobre a tia da escola. A responsabilidade de tocar os filhos, de alcançar os filhos com aquilo que são as verdades da palavra é dos pais. O DI nos assiste e muito bem. Temos pessoas altamente capacitadas nesse lugar, que se dedicam, que se abdicam muitas vezes, que se doam para essa obra. Irmãos, e ensinar em criança tem que ter paciência. Mas a responsabilidade não é delas. O judeu entende, não, aqui em casa ele vai aprender de mim. Sou eu que tenho que ensinar para ele, a partir do meu procedimento, a partir daquilo que eu conheço. A igreja só nos auxilia. Todo o conhecimento da nossa casa tem que partir dos pais, para os filhos. Então eu preciso ser exemplo na minha casa. Eu preciso ser o exemplo de oração, o exemplo de trato. A missão começa dali. Eu não posso ter meu filho, minha filha, como propriamente minha, porque pode ser que eu esteja ali ensinando alguém que vai embora, que vai para as nações. Então eu preciso confiar, como nós lemos de novo, irmãos, você está chativo nesse texto, porque falou muito comigo. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então, aquilo que é minha parte para eu fazer, como missionário, dentro da minha casa, eu vou fazer. A minha casa vai ser assistida pela igreja, a minha casa vai ser assistida pelo departamento infantil, mas a minha casa vai ser assistida pela minha vida, pelo meu desempenho, pelo meu procedimento, por aquilo que Deus tem compartilhado comigo. Missões começam assim, querido. Sabe, quando você alcança a sua casa, alcança os seus, não tem como isso não sair daquele ambiente no qual você está inserido. Quando você alcança a sua casa, que você vê o seu filho progredindo, você vê o seu esposo progredindo, você vai olhar para o seu vizinho e falar assim, poxa, ele precisa daquilo que eu compartilhei aqui. Eu vou lá fazer missão para ele. Eu vou lá auxiliar ele. Por quê? Porque agora eu me tornei uma pessoa apta. Porque agora Deus ele está contando comigo. Porque os meus estão aqui. Agora eu vou buscar aqueles que Deus tem confiado a mim. Sabe que pessoas têm orado pela mim, pela sua vida? Não somente para estarmos bem, mas elas oram porque precisam da minha e da sua ajuda. Paulo e Silas, quando nós vemos Paulo e Silas que foram aprisionados, sofreram tudo aquilo que eles sofreram, de antemão, receberam a palavra. Olha, existe um homem orando e ele está aguardando por vocês. Esse homem era o carcereiro, a pessoa que estava ali, aprisionando eles, era a pessoa que estava orando para que eles chegassem. Como a Rabi, muito bem falou. Sabe, irmãos, sensibilidade. Sensibilidade. Ontem eu estive aqui
E nós tivemos um culto muito bom aqui, o culto jovem, nosso primeiro culto jovem, foi top demais. Mas algo que a Ágata falou, e aquilo mexeu muito comigo, ela falou, eu não me lembro o texto, querido, mas eu sei que aquilo mexeu comigo. Né? Mas ela falou que da disposição que nós temos de servir ao Senhor, quando Ele pede algo para nós e eu coloco, poxa, a minha vontade em primeiro lugar. Se você estava aqui ontem, você lembra, você dá um sinalzinho para mim. Né? E das vezes que você coloca aquilo no seu lugar, Deus chama para você fazer algo e você fala assim, peraí, rapidinho, estou aqui assistindo um filme. Né? Igualzinho a peça. Né? E hoje, geralmente, eu tenho o costume de acordar um pouco mais cedo, mas hoje foi bem mais cedo. Eu falei assim, rapaz, vou nem olhar o relógio, mas eu acho que é para eu acordar. Aí eu dei aquela, falei assim, mas tá tão bonzinho aqui e tal. Mas eu lembrei da palavra de ontem, falei, é a minha vontade, então se Deus está me chamando nesse momento, é porque Ele quer algo comigo, Ele quer compartilhar algo comigo, algo para a minha vida, algo para a nossa igreja, algo para a minha família. Então, irmãos, eu me levantei e a minha disposição daqui para frente é sempre que Deus chamar, eu não vou colocar as minhas vontades, nem os meus desejos, mas eu vou me colocar de prontidão, amém? Estou abrindo o coração para vocês. Uma das coisas que podem impedir a obra missionária também é o egoísmo. Sabe, irmãos, nós estamos dentro de uma igreja, inseridos dentro de um contexto de igreja, onde eu sempre falo aqui, e eu não falo isso porque eu estou ministrando, porque eu estou à frente de pessoas como vocês, e nem porque quero me apresentar para a minha liderança, para os meus pastores, mas nós estamos diante de homens e mulheres de Deus que vão investir tempo na nossa vida, vão confiar, vão nos ajustar. E sabe, se na hora que nós tivermos que ir, e eles entenderam isso, eles vão ser os primeiros a falar assim, chegou o momento. Sabe que existem pessoas, lideranças, porque encontram pessoas capacitadas por Deus, pessoas que se envolvem, mas são pessoas que retêm. Eu não posso perder esse pastor aqui. Como é que eu vou ficar aqui sem ele? Ele me ajuda tanto. Eu não posso perder a vida do irmão. Por quê? Olha o dízimo dele. Como ele nos ajuda aqui tanto. Sabe qual é o nome disso? Egoísmo. Existem, lugares que estão atrapalhando a obra missionária por egoísmo. Pessoas que não estão vendo o outro lado, não estão vendo a outra pessoa, não estão vendo a outra nação. Estão olhando somente para si mesmos. Só querem buscar os seus benefícios, buscando... Onde está o amor nesse sentido? O amor não busca seus próprios interesses. O amor não busca somente para si próprio. Ele busca para o outro. Sabe, irmãos, nós estamos diante de uma liderança, aonde vão investir em pessoas, vão chamar nossa atenção 1, 2, 10 vezes se for preciso. São pessoas que não vão desistir da gente, são pessoas que até mesmo acreditam em nós mais do que nós mesmos, muitas vezes. Mas são pessoas que falam assim, ei, está na hora, o tempo foi bom, o ninho está confortável, mas é a hora de ir. É a hora de você compartilhar tudo aquilo que você recebeu aqui, tudo aquilo que você viveu aqui com outras pessoas, porque elas estão precisando de você. Quando nós falamos aqui que serão levantados, daqui sairão outros missionários, outros pastores, outras igrejas, sabe? Que nós da liderança, nós nem nos importamos se sair alguém daqui. De repente abrir uma igreja do outro lado da rua, estou dando um exemplo. De repente chegar lá no primeiro culto, 5.000 pessoas. A gente não vai ter inveja nenhuma. A gente vai ficar feliz, alegre, motivado. Falar assim, olha, o tempo que ele passou aqui, olha o fruto que ele está dando. A igreja missionária, ela vê e ela, entende isso como alegria. De estar enviando alguém e essa pessoa sendo um sucesso. Às vezes tem pessoas que vão prender o outro do seu lado porque tem inveja dele.
Não, se eu tirar ele daqui do meu lado, ele vai para o outro lado da rua, vai abrir uma igreja muito maior que a minha. Gente, sabe que pensamento pequeno, tacanha, pensamento medíocre é esse? A igreja missionária não pensa assim. A igreja missionária pensa em investir em pessoas, confiar em pessoas, apostar em pessoas e enviar pessoas. Então, sabe, não se admire se de repente você vê hoje um irmão aqui e você pensar assim, porque pode vir pensamento, poxa, o irmão chegou aqui todo quebrado, igual arroz de terceira. Né? Chegou aqui lá no pó, se levantou, cresceu, está prosperando e foi embora. Sabe que foi o tempo dele? Foi o tempo dele. Nós não podemos privar pessoas de usufruírem daquilo que é o melhor de Deus para a vida delas. Missão começa assim, querido. Não se prendendo a pessoas, mas enviando pessoas, confiando em pessoas, se alegrando porque elas estão indo. De repente eu posso ser daquele que não vai, eu faço missão estando na porta, faço missão limpando o banheiro, faço missão ensinando as crianças, faço missão indo no mercado, indo para o trabalho. Mas eu vou ter inveja porque, não, o outro foi fazer missão lá em Miami. Glória a Deus, irmão, pela vida dele. Glória a Deus porque ele atendeu o chamado. Glória a Deus porque ele tem sido obediente. Glória a Deus pela vida dele. Eu me alegro, eu oro por ele. Eu posso auxiliar ele também, financeiramente. Mas sabe que a disposição do meu coração primária deve ser a alegria. Eu preciso me alegrar porque ele foi. Eu preciso me alegrar porque Deus enviou. E me alegrar porque ele passou o tempo comigo. Fica a saudade, ficam as lembranças, mas fica a alegria de ter compartilhado, ter crescido junto, acompanhar o crescimento de alguém. Irmãos, não tem preço. Eu vejo meus filhos crescendo. Eu tenho uma filha de 14 anos. Agora nós temos um menininho de 8 meses. Como é bom acompanhar esse crescimento. Vai chegar um momento que eles vão embora. Minha filha está com 14 anos. Volta, Jesus. Volta, Jesus. Amém. Mas sabe, irmãos, eu oro já pelo seu esposo, oro pelo seu namorado. Isso é uma consequência da vida, é um progresso de vida. Ela está progredindo, está sendo ensinada, está sendo acompanhada no seu caminho. Amém? Vocês estão aqui? Aleluia. Lucas 10, 1, 2, não precisa abrir, mas diz assim, depois disso o Senhor designou outros 72 e enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Jesus começa a enviar de 2 em 2. Mas ele diz que a colheita era grande. E sabe que a colheita sendo grande, ela pode assustar a mim e a você? Quando você vê lá fora a grande corrupção, a grande maldade, a grande desvalorização da família, lá fora, às vezes pode, não é que nos assusta? Mas aqui nós aprendemos que não é para nós desistirmos, se eu não tenho habilidade, é para orar ao Senhor. E Ele vai enviar trabalhadores capacitados para desenvolver aquele trabalho. Existem pessoas que vão entrar, vão adentrar nas comunidades, mas tem pessoas que não conseguem fazer isso. Aquele lugar vai ser desassistido? Deus vai largar de mão? Não, o que eu faço? Senhor, olha, eu tenho alguma coisa comigo, não sei o que é, mas eu não consigo adentrar ali. De repente, poxa, a minha linguagem não é adaptável a deles, mas olha, poxa, envia pessoas. Manda pessoas para alcançar. Manda trabalhadores, porque aqui o trabalho é grande.
Então não é porque a maldade tem operado lá fora, em grande proporção, as coisas que nós estamos vendo hoje, poxa, em grande proporção, que tem que me assustar a não fazer. Na verdade, isso tem que me condicionar a estar orando para que Deus envie pessoas para alcançar aquelas que estão ali. Porque são filhos deles como eu e você. Amém? Mateus 28, 18, 20, diz assim: então Jesus, aproximando-se deles, e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Às vezes, nós não entendemos esse tipo de autoridade que nós, como igreja, nós recebemos. Deixa eu te dar um exemplo, e vou finalizar com isso, que Deus compartilhou comigo. Né? Algumas pessoas já foram na minha casa. Eu moro dentro de um condomínio, então para você ter acesso a esse lugar, é necessário que eu o autorize. Você vai chamar, olha, eu vim aqui ver o Douglas, apartamento tal, bloco tal, e vou entrar. Não, você não vai entrar. Você precisa de uma autorização. E sabe que eu não preciso estar presente para que você entre? Basta somente uma palavra, uma autorização, para que você entre e você vá até a minha casa. Fala assim, ó, pode liberar, ó. Hoje eu não vou estar aí não, mas o pastor Felipe, ele está autorizado a entrar aí. Irmãos, é o suficiente. Toda a autoridade me foi dada. Ele fala, agora, então, portanto, vão. Vão por quê? Porque eu já fui na frente. Vão por quê? Porque vocês estão indo em meu nome. Em meu nome vocês imporão as mãos e pessoas serão curadas. Em meu nome você fará isso. Em meu nome você fará aquilo. Nós não vamos na nossa própria capacidade. Nós vamos em nome dEle. É em nome dEle. Entendendo que Ele nos capacitou. Foi dada a Ele toda a autoridade nos céus e na terra, debaixo da terra. E sabe que Ele confiou a mim e a você? Como é chegar num lugar, irmãos, e falar assim, olha, Jesus me enviou aqui. Eu vim aqui orar por você. Como assim? Não, Ele falou que se eu colocar a minha mão sobre você, você vai ser curado. Qual a garantia que você tem disso? Ele falou que a autoridade, a cura, a autoridade sobre a enfermidade era dele. Ele confiou a mim, no nome dele, de fazer o mesmo. Isaías 61 diz assim: o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros. Sabe, irmãos, eu vejo um clamor da parte de Deus para mim e para a sua vida, para confiarmos nisso aqui, que fomos ungidos por Jesus para desfazer as obras do diabo. Sabe, eu quero convocar e eu quero convocar você, não dizendo para você vai, mas dizendo para você vamos. Isso quer dizer que eu dependo de você e você depende de mim, e todos nós dependemos de Deus. Vamos fazer a vontade dele, vamos fazer a obra dele, vamos fazer aquilo que ele tem comissionado. Sabe, irmão, sozinho pode ser que tenha uma certa resistência. De repente eu e você nem consiga. Mas quando nós entendemos que nós estamos juntos, vai ser mais fácil. De repente eu não vou estar presente, nem posso estar presente em todos os momentos da sua vida.
mas sabe que existe um Consolador, um Ajudador, um Espírito da verdade que nos conduz a toda a verdade, aquele que nos assiste, aquele que nos fortalece, nos auxilia. Nós lemos aqui que em todos os dias Ele estará comigo e com você. Então vamos fazer a diferença. Vamos mudar a vida de pessoas através da verdade que a gente tem tanto pregado, que a gente tanto acredita. Vamos ajudar pessoas, vamos auxiliar pessoas, vamos contribuir, vamos orar. Vamos doar o nosso tempo, vamos doar a nossa vida. Não vamos nos prender a nada. Não vamos ter só o nosso, vamos buscar ter o de alguém, buscar por alguém, ter para alcançar alguém. Tem algo no meu coração, não posso finalizar antes de fazer isso. Vânia, você pode traduzir o que eu vou falar pro Ruben, por gentileza? Isso, vou falar e você fala com ele. Eu estava aqui eu estava aqui e quando eu vejo o Ruben aqui, eu tenho que falar devagar, você, desculpa, eu posso ir, ela sabe. E sabe, irmãos, quando eu estava comparando e lendo, estava lendo, poxa, o livro de João e, poxa, me veio a imagem do Ruben, né? Ele é americano, ele está na nossa terra, sabe, poxa, fala para ele que ele não veio para cá somente para constituir uma família, mas ele veio para cá porque Deus direcionou para ele vir para cá. Existe um propósito, existe um porquê dele estar aqui na nossa nação. Existe um porquê dele estar com a gente aqui nesse tempo. Existe um porquê dele fazer o que ele faz. Sabe, irmãos, toda a imagem que a gente tem hoje no nosso canal do YouTube, são eles que projetam. E que o trabalho dele, a habilidade que Deus deu a ele, a sabedoria que Deus deu a ele, para Deus tem um grande peso na eternidade. Deus tem visto tudo o que ele faz. E Deus vai recompensar ele, ainda nessa vida, ainda nesse tempo, por tudo que ele tem feito, por tudo que ele tem se dedicado a fazer. Eu vejo ele falando sobre João Batista. João Batista era a voz do que clamava no deserto. João Batista estava diante de pessoas as quais entendiam quem era o Messias, ouviam, foram ensinadas de quem era o Messias. E agora se levanta um homem anunciando a chegada daquele que era tanto esperado. E pessoas não estavam nem aí. A dificuldade de você falar, ele está aprendendo ainda o nosso idioma. Sabe, mas mesmo assim ele não desiste. Mesmo assim, às vezes eu quero conversar com ele e eu percebo que ele não entende. Mas ele não desiste. Sabe, irmãos, e por que você não desiste? Deus também não desiste do teu sonho. Aqui é só o começo para vocês. Aqui é só o início. Aqui é só uma plataforma. Aqui é só uma base de lançamento. Vão. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Pai, pela nossa igreja. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão aqui, pelas famílias, Senhor, que estão sendo representadas. Obrigado por aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo, mas eu sei que a sua palavra alcança, toca, Senhor, sobre essas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos, Pai, o que é missão. Somos uma igreja missionária, Pai. Somos uma igreja, Senhor, que nós nos importamos, Pai. Missão está no seu coração, e o Senhor tem compartilhado o seu coração, Senhor, com o nosso coração. Obrigado, Pai, porque nós não vamos ser vagarosos, não vamos ser insensíveis, não vamos ser, Senhor,
egoístas, invejosos. Obrigado, Pai, porque você tem confiado a nós, vida de pessoas que vão alcançar, Senhor, lugares mais longínquos, Pai. Pessoas que vão fazer diferença em nações, em bairros, em comunidades. Obrigado, Pai, porque você vê esse lugar como lugar de lançamento, como lugar de plataforma, Pai. É um tempo de ajuste, Pai. É um tempo de ensino. É um tempo de qualificação, Pai. Aqueles que saem daqui, Senhor, em obediência à Tua palavra, Pai. Ai, Pai, nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos, Pai, fazer a nossa parte, Pai. Vamos desfrutar, Pai, de todos os momentos, Pai, como igreja, como irmãos, Pai, no momento de ir, no momento de partir, Pai. Nós vamos nos alegrar. Haverá júbilo, Pai, nesse lugar. Haverá, Senhor, contentamento nesse lugar. Obrigado, Senhor. Nós te amamos. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Pode se assentar, querido. Eu amo a vida de vocês. E você é o melhor de Deus. Aleluia.